Olá, eu sou o Vinícius, um dos editores do Pad Papers, e hoje, pela primeira vez, a gente está aqui num trio. Eu, doutora Sabrina, doutora Lígia, para falarmos de um tema bastante polêmico em pediatria, que é a intolerância à lactose, não é, Sabrina? É isso mesmo, e hoje quem vai dar todo o aval aí, todo o conhecimento pra gente é a Lígia. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Lígia, eu sou gastropediatra e é um prazer estar com esse trisal maravilhoso para falar sobre a intolerância à lactose. Então, bora! Muito bem, eu vou começar perguntando então, Lígia, o que é exatamente a intolerância à lactose? Bom, gente, é o seguinte, a intolerância à lactose, ela é uma reação adversa aos alimentos que a gente não pode considerar como uma alergia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E essa é uma confusão muito frequente. Muito. E a intolerância, ela acontece por quê? A lactose é um açúcar, é um carboidrato que vai ser quebrado no nosso intestino delgado através de uma enzima chamada lactase. E essa enzima vai quebrar a lactose em galactose e glicose, que são absorvidas no delgado, ok? Essa é a função da lactose. Num determinado momento da vida, por comando genético, a gente pode parar de produzir a lactase da maneira que nós produzíamos quando nós éramos bebês. E a partir deste momento, nós temos uma menor atividade da enzima lactase no intestino, e aí se dá uma dificuldade de manejar tanto açúcar que chega no intestino. Então, nosso organismo não consegue quebrar todo esse açúcar pela pequena quantidade de enzimas que estão existentes ali. E aí começam os sintomas. Então, resumindo, a intolerância à lactose é isso. Perfeito. E me conta uma coisa, essa dificuldade da quebra do açúcar, essa intolerância em si, ela é considerada uma doença? A intolerância à lactose é uma doença ou não é? Então, Sá, não é uma doença. Vou contar uma historinha aqui pra vocês que é muito interessante. Lá atrás, quando a gente começou a domesticar os animais, né, o que aconteceu? Nós sofremos uma mutação. Não todos nós, algumas pessoas sofreram uma mutação. Porque vocês sabem, todo mundo sabe que nós somos os únicos mamíferos que consumimos leite depois de velho. Exato. Né? Eu adoro. Eu também, eu sou um bezerrão. Mas o que aconteceu? Lá atrás, especialmente nos países nórdicos, então na Noruega, no Reino Unido, então naqueles países mais ao norte da Europa, houve um certo grupo de pessoas que sofreu uma mutação no seu código genético de comando de produção de lactase. Então, o que era o normal? Como todo mamífero, você vai produzir lactase até uma dada idade e a partir daí acabou a produção de lactase e você é um animal velho que não bebe mais leite. Só que, pelas condições climáticas, deu tudo certo e eles conseguiram sofrer essa mutação e eles conseguem manter a produção de lactase além dos 4, 5 anos de idade, tá? Só que essa mutação não espalhou para o mundo inteiro. 60% das pessoas no Brasil serão intolerantes à lactose, ou seja, não tiveram aquela mutação. Então, eles vão parar de produzir lactase num dado momento. A maioria, então. A grande maioria. Não sei se nesta mesa alguém é intolerante à lactose. Não. Você é? Mas eu adoro leite. Eu sou, mas vou continuar Não, eu tomo sem consumindo, né? lactose, aquele leite sem lactose. Então, eu sou mutante até agora. Tá bem. Somos mutantes. Somos Tá X-Men bem, até tá agora, bem, tá até bem, agora, mas tá nunca bem. se sabe. Pois Porque é. às vezes a gente tem uma mutação, e isso é uma coisa muito importante. A mutação não fala que você vai ser intolerante agora, mas diz que um belo dia Em dado momento, a sua produção vai cair. Vai cair. Então não fala quando, né? Muito bem. Bem, Lígia, quais seriam então as formas clínicas de intolerância à lactose? Como é que isso se apresenta do ponto de vista clínico para a gente que é pediatra? Bom, essa que eu expliquei agora, que não é a doença, né? É a forma mais comum, que é a forma ontogenética, né? Certo. É uma forma primária, que não é doença, e sim um indivíduo que não tem a mutação. Essa é a forma mais comum, e geralmente ela começa por volta aí, acima, né, a partir dos 5 anos de idade. Não, é muito raro você encontrar isso antes, a não ser que sejam crianças que tenham aí uma atividade nula, né, uma produção zero Uma de deficiência enzima. congênita? Aí a gente entra num segundo tipo, né, que seria a deficiência congênita, Certo. que é raríssima, raríssima, raríssima.
A criança já nasce sem produção de lactase. Então, essa é uma doença que dá uma diarreia congênita muito grave, né? Mas não é uma diarreia congênita que leva a síndrome desabsortiva. O paciente tem diarreia, mas não perde peso consideravelmente. Ele desidrata, Sim. mas a absorção está mantida, né? Não tem uma inflamação ali. Essa é uma característica importante dessa doença. E nós temos, né, a intolerância secundária à lactose, que é muito comum na pediatria, né? Especialmente após quadros de enteropatia, de jeca. Gastroenterite. Exatamente. Que o paciente acaba desenvolvendo esses quadros. E aí eles vão manter uma diarreia prolongada aí por algum tempo. Diarreia persistente, geralmente. Exato. Né? Uma diarreia persistente e cerca de 2 semanas depois, o intestino se refaz, né? Porque a lactase, ela mora no ápice das microvilosidades dos enterócitos das vilosidades, ou seja, tá lá no finzinho. É a primeira célula a ir embora se perder, né? quando a gente tem um processo agressão, inflamatório. né? Então, a primeira coisa que acontece é isso daí. E aí é interessante que, assim, pro leigo, aquela APLV, né, a alergia à proteína do leite de vaca, é sempre intolerância à lactose. Né? As mães Sempre falam tem assim, essa confusão. Sempre né? as mães tem. sempre falam, doutor, meu filho tem intolerância à lactose. Mamava peito, que Pois tem é. muita lactose, leite materno. Exato. Quando Aí começou introduziu a fórmula. começou a diarreia. Eu falo, não, isso não é intolerância à Não é lactose. intolerância. Isso é a Mas o pior é que os internos replicam, né? Falam, Replicam. não, é Mas não é só os intolerância à internos, a lactose. gente vê profissional definindo de forma errada, e aí o paciente vem trazendo pra gente, e é o que eu sempre falo, né, então, se a gente tem intolerância à lactose congênita, que é super raro, como a Lígia falou, E grave. né, a gente tem que lembrar que o bebê vai ter sintomatologia desde o início, porque o leite materno, inclusive, tem mais lactose do que, Exato. a Do que fórmula, qualquer do que o outro leite de leite. vaca, Exatamente. né? Então não teria lógica quando a fórmula entra. Então a gente tem que pensar na proteína do leite de vaca. Se Sim. introduzir a fórmula e teve Sim. sintomatologia. Exatamente isso. Perfeito, perfeito. E alergia à lactose? Me dá uma Jesus. urticária também. É. Começa a coçar. Não na verdade- existe, gente, alergia à na lactose. verdade, Esquece. eu me expressei mal. A família não fala nunca intolerância, ela sempre fala alergia Alergia à lactose. 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 É, E os alergia à internos lactose. replicam. Professor, essa Pois criança é. tem alergia à lactose. Falei, errou. Complexo. Errou 2 vezes. Mas hoje. Eu vou dormir. Mas, ó, a PLV é assunto de outro videocast. Sim, sem Hoje dúvida. é Sim, intolerância. sim, Então, hoje é intolerância. vamos me lá. conta o Vinícius, quando toma o leite com lactose, quais são os sintomas da intolerância à lactose? Nem te conto. Nem te conto. Bom, ele vai saber aqui mais do que eu. Mas é o seguinte, pessoal. Quando você come, então, você está engolindo um carboidrato, um açúcar, que não tem ali enzima para metabolizar. Então, aquele açúcar, ele vem descendo inteirinho ao longo do trato gastrointestinal, então ao longo do intestino delgado. Ao invés de ser metabolizado, ele fica lá na luz, exerce um poder osmolar e puxa a água para dentro do intestino. Quando ele chega no cólon, o que ele vai encontrar? Essa molécula de açúcar vai encontrar um monte de bactéria e essas bactérias vão estar doidonas para fermentar aquele açúcar. E nisso que as bactérias começam a fermentar, o que vai acontecer? Vai produzir uma quantidade absurda de gás. Então a gente tem produção de metano, produção de CO2, produção de hidrogênio e a barriga vai ficando gigante. Então no intestino agora eu tenho muita água e muito gás. O que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Distensão abdominal, diarreia, cólica. E isso acontece logo depois do consumo do leite. Não é igual na APLV, que o bebê consome o leite hoje e vai ter sangue nas fezes amanhã. Né? Os sintomas são imediatamente após o consumo do leite. Então, vômito, dor abdominal. Às vezes, quando a gente faz o teste de tolerância, no nosso ambulatório, que você tem que dar uma sobrecarga de lactose para o paciente, que é uma coisa horrorosa, o paciente tem diarreia na tua cara, se a gente não conseguir segurar. Então, esses são os sintomas mesmo clássicos. E até você tocou nesse assunto, fala um pouquinho mais do teste, né, da intolerância. Então, assim, para fazer o diagnóstico, né, existem esses testes genéticos que estão bombando, mas como a gente falou, o teste genético não faz o diagnóstico naquele momento. Ele fala, um dia você pode ser, mas eu não sei se você é agora, se essa é a causa da sua diarreia, né? Então, o teste que a gente usa o mais utilizado é o teste de sobrecarga de lactose. Então, o paciente toma 2 gramas por quilo do açúcar, né, da lactose, e aí ele pode fazer o teste de 2 maneiras, né? A gente lá na Santa Casa faz sempre o combinado, com o hidrogênio expirado e com a glicemia capilar, tá? Então você
ele toma lactose e, se ele não tiver açúcar para quebrar nada lá dentro, não vai ter produção de glicose e galactose, que não vai ser absorvida no intestino e não vai aumentar a glicemia, correto? Então, a gente não tem um aumento da glicemia em momento nenhum. E se a lactose chega lá no intestino grosso, né, no cólon, vai ser metabolizada pelas bactérias colônicas e vai produzir gás, mais ou menos 90 minutos depois da ingestão da lactose, que é o tempo de chegar no cólon, quando ele começar a soprar o gastrolyzer, que é o aparelho para medir o hidrogênio, vai começar a ter aumento do hidrogênio expirado. Porque o hidrogênio cai na corrente sanguínea e vai ser expirado. Então, esse é o nosso... essas são o que a gente espera encontrar no teste. Agora, se eu tenho um aumento de glicemia acima de 20 gramas por decilitro de glicemia, eu considero que esse paciente conseguiu quebrar e absorver. Tá? Então, esse aí não é um cara tolerante, não é um cara intolerante. E, claro, observar se ele tem sintomas ao longo da prova. Né? Então, é essa maneira da gente avaliar se ele é intolerante. E aí você define a intolerância, qual que vai ser a condução desse paciente e as orientações para ele? Então, primeiro tem que ver se o leite faz parte da vida desse paciente, né? Porque às vezes o paciente não tá nem aí para leite, odeia leite. Ele é intolerante, mas não odeia, não faz diferença. Não faz diferença, então abraço, não faz diferença, esquece. Agora, para uma pessoa que curte leite e que passa mal com quantidades pequenas, porque tem isso também, né? Às vezes você não passa mal com quantidades pequenas. Você pode tomar um cappuccino e tomar um sorvete, tá tudo bem. Mas tem pessoas que são super sensíveis. Então, para esses indivíduos, o que a gente recomenda? Uma dieta sem lactose, que o mundo inteiro hoje é adaptado, tem tudo sem lactose. E se, eventualmente, ele quiser comer alguma coisa que tenha lactose, tá numa sorveteria, quero aquele gelato ali que tem lactose. Toma a enzima imediatamente antes de consumir. Não sei se você toma. Você toma enzima? Eu tomo. Já tomei, às vezes, mas eu tomo muito leite sem lactose. Então pronto. Então já... E quando eu viajo, é que às vezes eu compro a enzima para poder tomar café da manhã, porque o leite do hotel é sempre o leite comum. Sempre o leite normal. Exato. Mas eu sou daqueles que passa mal leve, mas sempre... Não é tão sensível assim você. Então, isso é muito variável. E aí dá para ter uma vida completamente normal. É isso, Perfeito. Muito bom. Esse foi o nosso bate-papo sobre intolerância à lactose. Obrigado, Lígia. Obrigado, Sabrina. E nos vemos nas próximas. Até logo. Falou, pessoal. Tchau.